Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDev, VMSP Studio, OneBeat. Olá, amigos do Varejo, você já sabe, toda terça-feira de que Varejo Cast, tendências e painéis. Estou aqui, Caio Camargo, diretamente de São Paulo. Fred Alecrim, hoje o Fred tá em Natal de novo, cara? Ainda aqui, por aqui, né? É sempre bom quando a gente tá gravando de casa, né, Caio? É maravilhoso, é o lugar que eu prefiro gravar, porque aqui o ambiente é mais propício, né? Temos uma estrutura melhor aqui para gravação do nosso Varejo Cast, né, meu amigo? Não tem lobby de hotel, não tem restaurante, não tem criança brincando no parquinho, mesma coisa, cara. Banda que não funciona na internet, né, cara? E tudo aquilo que a gente já conhece quando a gente tá gravando, né, por aí, né, cara? Né? Exatamente, então bom demais de conseguir aí, apesar das nossas viagens, dos eventos que a gente está fazendo, no dia que a gente consegue gravar, estarmos em casa. Pois é, temos recados nessa semana, nosso Varejo Cast dessa vez resolveu colaborar com a gente ou não? Temos sim recados, temos um recado bem interessante, é um recado puxada de orelha, Caio Camargo, para mim e para você, meu amigo. A Estela Cred, ela diz assim: gosto muito do Varejo Cast, mas às vezes tenho a impressão que estou assistindo o programa nos Estados Unidos. Falam tudo em inglês, para quem não entende é chato, desculpem, fica a dica. Eu já respondi à querida Estela, e aí assim, é uma coisa que a gente tenta segurar um pouco. Eu falei que ia ficar um pouco mais alerta, tanto é que a gente aqui coloca, Estela, traduzindo o Varejo Cast. Eu comecei com traduzindo o Caio Camargo, né? E a gente foi evoluindo aí. Então, assim, a gente vai ficar mais ligado. Obrigado aí pela dica, pelo toque, viu? E essa semana aqui, a gente está trazendo um tema para a gente dar um olhar aqui um pouquinho melhor sobre tudo o que está acontecendo no campo de tecnologia de uma forma geral, né, Fred? A gente levantou um pouquinho de cada informação aqui, o que vem acontecendo, o que a gente vem assistindo nesses conceitos, certo, meu amigo? Certíssimo. Então hoje você vai ver um pouquinho sobre a influência, né? Como é que está esse mercado de influência no mundo digital. Vamos falar um pouquinho também de tendências que a gente já falou aqui, mas estão se fortalecendo muito, como o UGC, EGC e outras coisas mais. A gente vai começar falando da era da autenticidade. Quando a gente fala da era da autenticidade, nós estamos trazendo duas tendências que estão cada vez mais fortes no Brasil e no mundo, que são a UGC e a EGC, meu amigo. Cuidado aí pra gente já não tomar uma bronca da nossa amiga Estela logo de cara. Vamos explicar do jeito tranquilo aqui o que é EGC e EGC, certo? Certíssimo. Então, querida Estela, a gente vai começar falando o termo em inglês, porque se você ouvir inglês em algum lugar, você vai identificar e saber o que é, e depois a gente já faz a tradução. UGC, User Generated Content, ou conteúdo gerado pelo usuário. Quando a gente está falando de usuário, nós estamos falando muitas vezes o cliente da marca, né, gerando conteúdo que ajuda a divulgar a marca e seus produtos. Não é isso, Caio? Exatamente, né? Então, quando você vai numa loja e vê um ambiente instagramável, por exemplo, né? O instagramável tem esse poder de fazer com que as pessoas acabem tirando uma foto, criando conteúdo a partir daquilo que elas estão vivenciando na tua loja. Por exemplo, muito do que a gente tem trazendo nas palestras, Fred, eu tenho falado isso muito em palestra, na loja do Louis Vuitton, na Quinta Avenida, o bolinho que ele serve, que é um bolinho do tamanho do muffin, todo decorado com o relevo da Louis Vuitton, como se fosse uma bolsa da Louis Vuitton. E, cara, assim que chega aquele bolinho na tua mesa, tua primeira reação é tirar foto. Ou seja, você tá fazendo propaganda, assim como o próprio tapume lá da loja da Quinta Avenida, já que tá famoso, né, cara, o gigantesco lá montado na Quinta Avenida em Nova York, imitando os baús da marca. Aquilo você propicia que as pessoas acabem criando conteúdos para falar da tua empresa, da tua marca, além do que a gente tem visto muito também em redes como o TikTok ou o Instagram, onde as pessoas estão pegando produtos para revender, para fazer propaganda, afiliado, ou seja, é uma indústria que está usando o caminho do marketplace, desses live content, para poder criar ali repercussão daquilo que ela está fazendo, certo, meu amigo? Certíssimo. Então esse conteúdo ao vivo que é gerado pelo próprio usuário, pelo cliente, pelo consumidor, é uma evolução do que antes chamávamos apenas de instagramáveis, porque, como você falou, Caio, vai muito além, né, de ambientes instagramáveis, vai como a Telfar, aquela loja em Nova York que a gente visitou, que ela é montada para que as pessoas gerem conteúdos com seus produtos dentro da própria loja da Telfar. Tanto blogueiras
marcas, como influenciadores, como gente que faz dropshipping, que vende produtos, ou que está só querendo realmente mostrar que é antenada e tudo, mostrar autoridade e moda, pode ir nessa direção. E aí, resumidamente, o UGC, o conteúdo gerado pelo usuário, é a evolução do boca a boca. Porque você tem ali muita gente nas redes amplificando produtos e marcas, né? E alguns números aqui para a gente trazer, Caio. Primeiro, consumidores têm 2,4 vezes mais probabilidade de ver o conteúdo gerado pelo usuário como autêntico em comparação com o conteúdo gerado pela própria marca. Ou seja, é uma vantagem que você pense estratégias para que as pessoas divulguem seus produtos e sua marca, porque na percepção do consumidor, aquilo parece ser muito mais autêntico do que você mesmo falando. Exato, e 93% dos profissionais de marketing afirmam que o UGC tem um desempenho notavelmente melhor do que o conteúdo de marca tradicional. Isso me lembra também a Boticário, teve uma campanha um tempo atrás, a gente até noticiou aqui, o ano passado, imagino até, quando eles pegaram pequenos influenciadores locais de periferia para falar de produtos e tudo mais. Isso tem ajudado, né, cara, a repercussão, porque você vai acabar vendo uma pessoa da tua cidade ou do teu bairro recomendando aquilo às vezes é muito mais interessante, muito mais confiável do que a própria marca noticiando num canal grande de mídia. Então, ter pessoas falando ali, às vezes espontaneamente falando, né, sobre a marca, sobre o produto, tem sido um grande caminho para as empresas ali que estão buscando caminhos diferentes com seus consumidores. É isso, porque lembrando, né, você que está nos ouvindo, essa estratégia nem sempre ela é deliberada, ou seja, a empresa monta a estratégia e as pessoas vão lá e participam. Coisas mais formais, como você ser afiliado, como você ser um influenciador pago pela marca, mas também acontecem naturalmente, organicamente e por livre e espontânea vontade daquela pessoa que gosta ou é fã daquela marca ou achou aquilo uau, ao ponto de que acha que sua rede merece conhecer aquilo, né? Então tem muito isso também da espontaneidade. Por isso que é importante, né, Caio, para as marcas em suas estratégias, pensando no GC, pensar em detalhes que chamem a atenção das pessoas e que elas queiram divulgar. E outra, ficar ligado, como exemplo aqui a gente tem no Brasil, né, a Salve, né, que é uma marca de cosméticos bem bacana, que se destaca muito nesse quesito de conteúdo gerado pelos usuários. Eles repostam constantemente fotos e vídeos de consumidores usando os produtos, elogiando os produtos, falando dos produtos e criam campanhas com foco em pele real, pele de verdade, né? Incentivando, claro, o compartilhamento dos resultados. E aí eles vão lá nesse compartilhamento dos resultados e geram o seu conteúdo a partir da geração do conteúdo dos seus usuários, né? E daí vem um dado importante, né? 82% dos consumidores dizem que estão mais propensos de comprar produtos divulgados por pessoas e não por marcas, né, cara? Então daí a importância dessa estratégia da Salve. Não é só criar a estrutura, o ambiente, a estratégia, mas ficar ligado no que vale e no que não vale ser compartilhado a partir do que já foi compartilhado pelos usuários, né, meu amigo? A gente estava falando até agora para vocês de usuários, é o consumidor, vamos dizer assim, uma palavra mais bonita, vai? O consumidor que está criando ali conteúdo, né, para a marca, de forma espontânea ou não, né, na conversa. Também tem o EGC, o Employee Generated Content, que aí o conteúdo é criado pelo profissional, pelo colaborador ali, pela pessoa que trabalha na empresa, como a propaganda da cultura, né? É um reflexo da cultura da empresa, certo, Fred? É isso, esse daí inclusive é um termo mais recente, Caio, embora a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso não foi com o nome de EGC, que é o Employee Generated Content, na tradução é o conteúdo gerado pelo funcionário, né, bem na acepção da palavra mesmo, né, então o conteúdo gerado pelo funcionário. Esse nome, o Jay Baer, né, lá atrás, 2014, ele usava um outro nome que era para mostrar assim, o quanto as marcas tinham que utilizar os seus funcionários também como influenciadores, como geradores de conteúdo e que tinham que treinar essas pessoas e tudo. Chamava de insource, que tinha o outsource, que é a terceirização, e o insource, lembrei agora o termo, é mais recente e estruturado, mas ele já existe lá desde 2014 com o Jay Baer. E alguns dados interessantes, né? Então, resumindo, é quando os funcionários divulgam produtos e serviços da própria marca. E é legal, cara, a gente colocar isso, porque assim, a gente está vivendo um mundo hoje atual
que o líder tem que estar exposto. Então a gente vê muito CEO no LinkedIn, na rede social, falando em nome da empresa lá, o cara da CIMED, do iFood, né? O João Branco lá do McDonald's, por exemplo. O João Branco é um exemplo desses, né? Ele é no CMO. Então, além do CEO, além do líder máximo da empresa, quantos outros C-levels que você tem abaixo do CEO que podem estar exponenciando e falando sobre a empresa? E a Renata Gomide, se eu não me engano, que é do Boticário, tá ganhando prêmios lá de marketing, né? São profissionais aí que estão sendo reconhecidos, né? Em seus mercados. Mas isso pode ser aplicado a um vendedor de loja, que seja inteligente, que saiba usar as redes sociais, que saiba se comunicar, como tantos exemplos que a gente vê nas redes sociais, né? E as marcas têm que estar atento, dar espaço para esses vendedores, né? E aproveitar, porque no fundo, ele tá colocando não só produto e venda, mas também tá falando um pouco da cultura do que é trabalhar nessa rede, como é interessante e por aí vai. Então vale muito a pena, de uma maneira assim, eu diria livre, não adianta você forçar a barra que todo vendedor tem que criar conteúdo, que isso não funciona. Mas se você criar esses espaços e as pessoas que estão dispostas a agarrar as oportunidades, as marcas têm que dar esse espaço ali, que vale a pena, certo, meu amigo? Vale sempre lembrar de exemplos assim muito bem praticados. A gente tem assim 2 grandes exemplos no Brasil, que é a própria Magazine Luiza, quando lançou aquele movimento, né, que todo mundo poderia ser vendedor da Magazine Luiza. Magazine Luiza você, então eu estava já criando ali um UGC e um EGC ao mesmo tempo, né? Porque também os funcionários poderiam vender produtos para sua rede fora da loja através das redes sociais. Um outro grande exemplo do EGC, do conteúdo gerado pelo funcionário, é a Farm, né? Tem uma comunidade ali absurda e competente de vendedoras de loja que trabalha muito bem isso. Então você imagina que ao invés de você ter apenas o seu marketing, né? E aí vale traduzindo o Varejo Cast aqui, quando o Caio falou de CMO, é o diretor responsável por marketing, né? Quando a gente fala de C-level, que é o nível C, é o que a gente chamava antigamente de diretoria, né? Então a diretoria de marketing é o CMO, a diretoria financeira é o CFO, né? Então tem toda essa linha. Então assim, ao invés de ficar só ali em cima, como você bem falou, Caio, é a própria Luiza que faz muitas palestras e tudo, ou seja, o próprio CEO está à frente, a gente começa com o EGC e vê que existe uma força muito grande que pode vir dos vendedores, de qualquer funcionário, né? Me lembram muito essas trends, né? Essas tendências que a gente vê de TikTok e de Instagram, marcas assim regionais como Armazém Paraíba, né? Tem funcionário de loja que eles adoram fazer isso, aí eles fazem aquelas trends da luta, a trend da dança, a trend, né? E assim, ali para aquela rede deles funciona muito bem, né, cara? Cara, e tem uma coisa que eu vejo muito no mundo do franchising, cara, que às vezes eu vejo lá a rede de franchising só tem um único perfil franqueado, ou quando é uma rede de loja própria, é só a matriz que fala e faz propaganda. Isso já tá totalmente errado, porque isso não te permite você ter uma comunicação local. Muda de estado, muda o sotaque, muda as pessoas, né? São tantas coisas ali que a rede pode aproveitar e trabalhar de forma local. Então, o cuidado que você como rede tem que ter, tem que ser de abrir outros canais, né? Então, se são vários perfis, existe até algumas redes que fazem isso muito bem e reclamam, né, cara? Porque às vezes o TikTok, o Instagram derruba, achando que não é uma cópia da matriz, ou está imitando a matriz. Isso é uma coisa para se ver como resolve, é uma crítica que eu já escutei, né? É bacana fazer um perfil no Instagram da afiliada, só que o Instagram acha que eu tô copiando, que eu tô clonando a marca premium lá, a marca que tá reconhecida, e isso acaba gerando um problema pra marca. Mas a gente defende que você, dentro do limite ali, tenha canais diferenciados, certo, Doc? Sim, e importante, vamos para dados também, que a gente traz dados, né, Caio Camargo? O conteúdo gerado por funcionários é compartilhado 24 vezes mais do que o conteúdo da marca. Então, veja, para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui, a gente fala de 2 tendências poderosas que não surgiram agora, a gente já falou, mas se tornaram uma realidade e ganham muita força. O conteúdo gerado pelo usuário e o conteúdo gerado pelo funcionário. Ambos têm um impacto muito maior do que o conteúdo gerado pela própria marca. Imagine se você fizer os 3 bem feitos, o impacto que você pode gerar em imagem, em alcance e em resultado, né, Caio? Então, isso é muito, muito importante. E agora a gente vai encerrando aqui o nosso primeiro bloco, né, Caio? Para dar aqui um espaço para quem nos apoia para poder toda semana estar aqui com você, que são nossos apoiadores. Estou falando de VMSP, estou falando de POS Controle, estou falando também da OneBeat. Eles têm mensagens muito bacanas, produtos e serviços que ajudam o varejo a se organizar melhor, a vender melhor e fazer bons negócios. Então se liga neles aí.
A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Amplie a retenção de vendas da sua loja e aumente o faturamento. Capture o pagamento do seu cliente no exato momento da decisão da compra, sem precisar encaminhá-lo para a fila do caixa. Conheça o SmartTef, uma solução de pagamentos integrada ao seu sistema, seja no PDV, orçamento, pré-venda, pré-conta ou até mesmo no delivery. Com o SmartTef você ganha mobilidade dentro ou fora da loja, sem abrir mão dos benefícios da segurança do tradicional sistema de TEF. Converse com a sua empresa de software e conecte-se ao SmartTef. smarttef.com.br. Fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Voltando aqui com o nosso Varejo Cast Tendência. Para o segundo bloco falamos de GC, vamos para agora falar de IA, cara. Temos aqui uma parte mais futurista aqui, a inteligência artificial realmente está mexendo com tudo cada vez mais, está cada vez mais difícil de acompanhar. Então a gente pegou alguns parâmetros aqui que estão falando no TikTok. Um deles aqui é o Symphony, né, que são os avatares aqui de IA, já uma notícia um pouquinho mais pro tempo ali, que umas semanas atrás, parece que tudo que tem 2 ou 3 semanas tá velho já. Não é, cara? Eu tenho essa sensação, né? É coisa que a gente tá falando recém, mas parece que já faz um zilhão de anos que tá na nossa frente. Muito louco. O Symphony é uma dessas aqui que é um conjunto de ferramentas para criar os avatares digitais para ajudar a vender, certo, Doc? É isso, e isso é uma tendência, a gente vem acompanhando. Uma coisa que você falou lá, Caio, que eu não esqueço, embora pareça que foi no século passado, mas a gente tava na NRF esse ano, e você falando lá quando você fez a Expo, né, quando você cobriu lá os expositores e tudo, falando como tava todo mundo se preocupado em embutir IA e mostrar que tem IA no produto e tal. Eu até gravei um vídeo que tá no ar agora no meu Instagram falando sobre isso. E olha como é uma coisa que tá acontecendo, né? Porque se você for ver, o Google botou o Gemini em tudo. A Apple tentando correr mais rápido para ver se consegue competir nesse mundo de IA. Canva, se você vai fazer aquelas imagens, tem IA. Todo lugar, o Zoom, né? Você vai fazer uma reunião, tem IA ali também. Ou seja, tem IA em tudo. Tem coisa até que você não vê nem função naquilo, mas o cara diz que tem, né? Aquele lance. Olha, eu vou botar um IA aqui que é uma solução. Se você tiver um problema, ela vai resolver. Ou seja, é uma solução buscando um problema, né, cara? Então isso é muito louco. Nem sempre funciona. Mas no caso do Symphony, isso marca uma tendência interessante que pode ser uma alternativa para muitas, principalmente pequenas empresas, médias empresas, que não tem essas pessoas à frente, o diretor, o dono, não gosta de falar ou não tem aquela habilidade de falar. A gente encontra algumas pessoas dessa, né, cara? Eu sempre pergunto, poxa, mas eu não tenho essa habilidade, eu não gosto de falar, aí a pessoa tem que estar sempre terceirizando. Então, uma das grandes características do Symphony é que você pode gerar avatares para fazer a sua comunicação, né? Então, isso pode ser uma boa saída aí, uma tendência que vai se tornar uma realidade, facilitando mais ainda a utilização aí desses vídeos promocionais, dessas lives, né? Principalmente com a chegada do TikTok Shop, né, cara? Pois é, cara. E aí a gente fala um pouquinho dessa dicotomia que está acontecendo no mundo da IA entre demissão ou mais requisição de mão de obra especializada, né, cara? E a gente vem falando muito tempo sobre isso, que a IA, de fato, ela tende ali a apagar algumas profissões mais processuais. Então, se tudo que é processo nas empresas, talvez ele seja automatizado, acelerado, né? Automatizado de alguma forma, seja por IA ou por uma outra tecnologia. Isso a gente vê desde sempre, né, cara? A tecnologia vem mexendo em processos das empresas, né? Desde sempre, agora a IA ela só está acelerando mais algum caminho, algumas questões ali, certo? Então eu vou começar abrindo alguns dados que a gente tem aqui, né, Fred? Que você trouxe aqui pra gente. É uma pesquisa da Goldman Sachs, estima que a IA pode substituir o equivalente a 300 milhões de emprego em tempo integral, meu amigo. É, cara, isso aí é um ponto, né, que a gente vê esse crescimento.
E por mais que muitas empresas diziam que, não vai ter demissão, são poucas as que realmente estão praticando isso, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho, né? Você traz esse dado aí que a gente coloca, mas não é a única, né? Existem várias outras aqui. 74% dos profissionais nos Estados Unidos, por exemplo, esperam que seus empregos sejam impactados pela IA nos próximos 3 anos, ou seja, existe um alerta ligado, porque existem muitas empresas, principalmente, que usam a tecnologia, já citando que a IA é um fator para demissões. A gente tem, por acaso, a Salesforce, que revelou que 30% a 50% do trabalho na empresa está sendo feito por IA. Então, a gente entrou aí num movimento de muitas demissões por causa de IA. Existe o contraponto, que a gente vai falar daqui a pouco, mas antes de mais nada, notícia de ontem, que vai muito nessa direção: a Amazon está prestes a ter mais robôs que funcionários humanos em seus armazéns ao redor do mundo. Ou seja, a empresa já implementou mais de 1 milhão de máquinas em suas instalações, enquanto mantém 1,56 milhões de pessoas. Cara, uma empresa com 1 milhão de funcionários, assim, já assusta. É 1 milhão de robôs. Escala global, a Meta tá anunciando alguma coisa também com parte disso, mas tem um lado bom, um lado ruim dessa coisa, até o lado cômico nessa conversa, né? Teve recentemente a notícia, né, da falência da Builder AI, que é uma empresa totalmente automatizada, cheia de agentes de IA, e lá no final foram pesquisar a empresa, era um monte de indianos que estavam trabalhando, respondendo para as pessoas como se fossem IA, né? Então, e teve outras empresas, não vou lembrar o caso agora, tirado todo mundo dos funcionários, colocado tudo IA, e a IA, a gente tem que lembrar que, embora a gente está no estágio acelerado de tecnologia, ainda estamos no estágio inicial disso tudo, então ela tem errado muito, falhado muito, e para as empresas que estão automatizando 100% do processo, tem cada vez mais chance de errar no processo de comunicação com seus consumidores, no processo de gestão do seu negócio, né? Seja numa compra, numa venda de produto, no pricing. São vários os casos isolados que a gente tem de descontos de 99% porque o cliente insistiu, né? Ou de compra do produto errado, porque tem dessas, cara. Então, assim, o grande risco que a gente tem de implantar IA em 100% da empresa é que a gente pode cometer erros nesses processos ali, certo, Doc? Isso, e sempre lembrar que é importante um fallback, né? Ou seja, é importante um plano B, caso o seu plano principal não funcione. Uma das coisas, por exemplo, recente, saiu a notícia que uma menina caiu de um cruzeiro, né, da Disney, e em 1 minuto já tinha um barco indo buscar, que o pai pulou atrás, né, e conseguiram salvar os 2 com vida, e aí o pessoal estava elogiando a rapidez, a agilidade, ou seja, você precisa ter isso quando você usa tecnologia, né? E se não funcionar, e se der um pau, né, o que a gente faz? Então, sempre lembrar desse plano B é muito importante. E claro, dentro disso, não só porque todo mundo está usando, que você também deve ir nessa onda. A gente já falou aqui, né, Caio, de muitas empresas, por exemplo, quando o Trump anunciou toda aquela campanha anti-ações de diversidade, entre outras coisas, muitas empresas embarcaram nisso, e aquelas que eram de verdade, que não eram só para o marketing ou por algo de momento, se mantiveram. A Apple, por exemplo, manteve suas políticas de diversidade e tudo. E nesse movimento de tecnologia tem muita empresa indo sem entender ainda o porquê, mas está indo porque todo mundo está indo, e aquele lance, não, eu já tenho IA e tal, e essa não é a questão, né? E um dos exemplos aí desse contraponto é o Starbucks na Inglaterra, né, Caio? Sim. Então o negócio da IA, eu acho legal você trazer esse ponto da Starbucks depois aqui para reforçar esse ponto, mas a gente está vivendo, a gente já trouxe isso lá atrás, assim, acho que foi do ano passado também a gente falou sobre isso, a gente está sempre antecipando tanta coisa, cara, né? Que o tema tá lá no ano passado, às vezes. A gente falou da internet morta, né? Que a internet morta era um conceito de futuro já muito discutido, que aquela internet que ela é criada só gerada por IA. Hoje quase 70% do conteúdo, de alguma maneira, feito na internet já é gerado pela IA, né? O que a gente está vendo hoje, e com o modelo que estão falando já até de um certo colapso da IA pela velocidade de conteúdo que é gerado por IA hoje, né? Que a IA no começo se abastecia de informações que foram geradas pela humanidade até certo limite de tempo em todas as mídias possíveis. Mas o volume de notícia criada por IA hoje é tão grande, isso colocado alucinações ou fake news, tudo mais no mesmo contexto, que a IA já está bebendo na fonte de informações criadas pela IA. Então é quase uma antropofagia, né, um canibalismo de informações, e que as informações estão ficando cada vez mais pobres. Então
o cuidado que a gente tem que ter quando a gente está automatizando demais o processo, tá? É realmente esse olhar cuidadoso ali. Tem até uma coisa outro dia que eu estava falando com uma empresa de gestão de dados, Fred, bem legal nesse tema que a gente está trazendo, que nem sempre, né? Vamos supor que eu vou pegar dados de compra de consumidores, né? Se eu me ater só dados do passado, talvez eu não consiga fazer uma previsibilidade de futuro ou ter um olhar do que vai funcionar no futuro. Aquela história quase do Henry Ford lá quando criou o carro. Se eu perguntasse para as pessoas, eles iam querer cavalos mais rápidos, não um carro. Nessa mesma toada, aí é assim, né? Tudo que se reclama lá no começo do bias, né? Do viés da IA em cima dos conceitos e tal, é porque era o que era antes, e a humanidade hoje é uma outra humanidade com outro pensamento. Então a tua empresa tem que tomar muito cuidado, né? Com qual é a base, de novo, qual é a base que está sendo gerada a IA, qual é a qualidade da informação, qual é a qualidade dos dados que estão sendo gerados e analisados, para que sejam criados dados aí e tomadas de decisão que façam sentido para o negócio, certo, Doc? Certíssimo, certíssimo. E aí, para a gente encerrar, mostrando também que existe o contraponto nesse movimento de automação, e é muito importante você fazer o processo de automação, mas lembrando, como você falou muito bem, Caio, nem tudo é 100%, nem tudo precisa ser ou pode ser I. Como eu falei, deve ter aí um plano B, caso o seu plano principal não funcione. Mas a gente tem exemplos, né? E a gente já tinha citado aqui algumas marcas que estavam decaindo em termos de resultado, em termos de preferência dos clientes. Uma delas foi Starbucks, ao ponto do CEO convocar novamente pela segunda vez, né? Isso aconteceu na marca, de eles voltarem para suas origens, né? E um dos pontos que foi colocado é exatamente, eles estão chamando de U-turn, que, né, é dar a volta, né? É o U. Né? É o U, né? Quando a gente faz no trânsito, você voltar no sentido contrário, né? Ou seja, fazer o U-turn. E a empresa está fazendo esse movimento porque depois de passar muito tempo investindo em automação e otimização, ela percebeu que a sua principal característica, né? Por incrível que pareça, ela percebeu isso, é a conexão humana. Né? A conexão humana é seu grande diferencial. Então, o que ela está fazendo? Voltando a investir na contratação e treinamento dos seus baristas. Né? Afinal de contas, uma rede de cafés tem que entregar um café, aquele café que as pessoas estão dispostas a pagar mais, não só pela marca, mas pela qualidade. Então, eles reconhecem que a experiência na loja e a interação com os funcionários são cruciais para a marca. O número de funcionários por loja, por exemplo, nos Estados Unidos vinha caindo, agora tende a se estabilizar e voltar a crescer. E eles estão, inclusive, pagando mais para os baristas para ter uma atração nesse movimento todo que a gente já falou várias vezes aqui, e também algumas pessoas não quererem trabalhar no varejo. Né? Então, veja que não existe um playbook, ou seja, não existe um manual, não existe uma fórmula mágica. Você tem que ver o que é que funciona para você e para a essência do seu negócio. Best Buy é o mesmo exemplo também. Eu lembro quando a gente estava em Nova York, né, a CEO lá realmente falando que, num primeiro momento, né, era o digital da conversa, até porque eles vendem eletroeletrônicos, que no digital seria o grande campo de venda, e no final das contas a conexão do humano que faz sentido. Muito bem. Dessa forma aqui, a gente encerra este episódio aqui do VarejoCast Tendências e Pendências dessa semana. Sempre mandando você aqui, toda terça tem Pendências, quinta-feira tem News, quarta-feira tem VarejoCast Convida, tá? E não esquece, né, cara? Comenta aqui nas redes sociais, deixa o seu comentário aqui pra gente poder ler na semana seguinte. E a melhor forma de você participar com a gente do VarejoCast é comentando nos nossos episódios, certo, Doc? É isso aí. Então, um abraço e até o próximo episódio. Até mais. Você assistiu VarejoCast. Saiba mais sobre o VarejoCast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este VarejoCast foi editado por Yannis Maciel.